Bom, vamos continuar, estamos agora no vídeo 7. O Lacan fala assim: em que direção, a que meta avança o gozo para ter de se apoiar na transgressão a fim de ter êxito? Aí ele diz que vai dar uma paradinha. Deixo por enquanto essas questões em aberto e retorno o fio. Aí ele faz uma pergunta, que é como termina o vídeo 6. Se o sujeito retrocede, o que é que escolta esse processo de reviramento? Bom, antes eu queria esclarecer para vocês o seguinte: os seminários 1, 3, 5, 7, 9 são da vertente dos significantes, da imagem acústica. São mais difíceis. Nós estamos lendo um deles. O primeiro é os escritos técnicos de Freud. O terceiro é as psicoses. O quinto é as formações do inconsciente. O sétimo, que é esse que nós estamos lendo, a ética da psicanálise. E o nono, a identificação. E os número par são seminários mais palatáveis para nós, psis, de um modo geral, porque tem a ver com a relação do sujeito, desse nascimento, desse sujeito que nasceu de uma relação no espelho, do sujeito com o outrinho dele, do eixo do a linha, né, do sujeito com o objeto. Então, é mais fácil de ler. Livro 2, o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Livro 4, a relação de objeto. Livro 6, o desejo e sua interpretação. Livro 8, a transferência. Livro 10, a angústia. Todos esses livros pares são mais simples. Esse é mais difícil. Mas agora nós vamos entrar numa fase, um pedacinho, onde justamente ele vai trabalhar com esse euzinho que nasce. Eu já mostrei quando lá no Mundo Possível vocês encontram o estádio do espelho, dos écrits, e ali está o nascimento do eu, do sujeito do inconsciente, que ele nasce justamente dessa relação especular do eu com o outrinho, com o outro que ele encontra no mundo, né? Com quem ele encontra a cena. O outro lado dele no espelho, né? Aquela coisa, minha amiga me deu uma receita de cozinha, o meu primo conversou comigo sobre não sei o que, o meu namorado e tarará, o meu colega, esse outrinho com quem você se identifica, no sentido da sua identidade, não do processo de identificação, mas no sentido de identidade. E você se identifica. E aí chega até a ter brigas políticas, tem épocas que todo mundo briga, porque um vai votar na direita, outro vai votar na esquerda, e a família inteira briga, se separa, por quê? Porque justamente eu me identifico com aquele grupo social e não o outro vira inimigo imediatamente. Então nós vamos ter uma trégua aqui e trabalhar com esse outrinho agora. Então ele continua. Nesse ponto, qual ponto? O ponto que ele pergunta: se o sujeito retrocede, o que é que escolta esse processo de reviramento? E aí, ele continua: nesse ponto encontramos na análise uma resposta mais motivada. É a identificação com o outrinho, o outro, mas o outro pequenininho, dizem-nos, que surge no extremo de tal tentação nossa. O extremo, isso não quer absolutamente dizer que se trate de tentações extraordinárias, mas no momento de se dar conta das consequências. Se eu fizer isso com uma pessoa muito próxima a mim, o que vai acontecer?
Então eu tenho que parar e pensar. Recuamos diante de quê? De atentar à imagem do outro, pois é a imagem sobre a qual formamos-nos como eu. Está no estágio do espelho, eu já dei para vocês, mas também já dei, mesmo no seminário de psicossomática, para explicar como é que nasce o sujeito do inconsciente, dessa relação especular do eu com o motrinho que ele vê do outro lado, né? Ou seja, a pessoa que está carregando ele, seja o universo em volta dele, mas é sempre os objetos próximos dele. Está aqui o poderio convincente do altruísmo. Porque é daí que sai o altruísmo, não tem altruísmo nenhum. Aqui, igualmente, o poderio uniformizador de uma certa lei de igualdade, a que se formula a noção de vontade geral. Nós, da turma tal, achamos que esse professor tem que sair porque ele é um alienado. Denominador comum, certamente, de um respeito de certos direitos chamados, não sei porquê, de elementares, mas que pode igualmente tomar a forma de excluir de seus limites e também de sua proteção tudo o que não pode integrar-se em seus registros. Se não faz parte daquele grupo da praia, se não é daquele... Eu me lembro quando eu morava em Ipanema, a garotada que morava ali naquele posto muito privilegiado, que era o 10, quando chegava gente de fora, mesmo que não fosse, que fosse gente da Zona Sul mesmo, que eles sabiam muito bem que era gente que morava em casas, no Jardim Botânico, em qualquer outro bairro muito bom, eles ficavam, sai daqui quem mora mal. Quer dizer, tipo, você não é daqui desse meu universo, fora daqui. E eu ficava horrorizada assistindo aquela criançada gritando isso para os menininhos que você sabia que eram filhos de pessoas até que não é nada daquilo. Bom, e também poderio de expansão naquilo que, da última vez, articulei para vocês como o pendor utilitarista. Eu comentei com vocês isso no vídeo 5, como é que fazia esse útil, como fazer o uso do outro. Nesse nível de homogeneidade, a lei da utilidade, como que implicando sua repartição pela maioria, se impõe por si mesma com uma forma que efetivamente inova. Poderio cativante cuja decisão se denota suficientemente a nossos olhos de analistas quando a chamamos de filantropia, mas que coloca também a questão dos fundamentos naturais da piedade, no sentido em que a moral do sentimento nela encontrou seu apoio. Vocês não se esqueçam que a gente está com a tal da lei do amarás ao próximo. Está mostrando qual é o próximo que você pode tolerar. É o próximo que é igual a você. Com efeito, somos solidários de tudo que repousa sobre essa imagem do outro enquanto nosso semelhante, na similitude que temos com o nosso eu e com tudo, euzinho, e com, não é o ego, e com tudo o que nos situa no registro imaginário.
Eu vou comprar o biquíni na mesma loja porque ela me falou que tem uma costureira ótima em tal lugar, assim, assim. Ah, minha manicure é maricota. Ah, mas a minha é periquita. Bom, mas você podia ir para maricota, porque eu tô com maricota, a Zequinha também tá com maricota, a minha Bengoninha, e por que você tá com a periquita? Não é legal, você aí vai ficar excluída do nosso grupo, né? Que trago como questão quando parece ser óbvio que esse é o próprio fundamento da lei: amarás teu próximo como a ti mesmo. Ou a filantropia. Você, olha só, eu trouxe para você aqui um carnê, é do grupo tal, eu queria que você ajudasse também, eles são uma ONG assim assim, porque afinal eu, você, a Maricota, a Periquita, darará, nós temos que ajudar, que colaborar, porque eles vão fazer um... Aí você, docemente constrangida, vai, porque você não pode ferir esse outrinho que é a sua imagem especular com a qual você se garante o tempo inteiro, como um pequeno sóciozinho seu, e você se reconhece ali, né, num lugar. Trata-se justamente do mesmo outrinho. Não, um parágrafo antes. Com efeito, somos solidários de tudo o que repousa sobre essa imagem do outro enquanto nosso semelhante, na similitude que temos com o nosso eu e com tudo que nos situa no registro imaginário. Que trago como questão quando aparece ser óbvio que esse é o próprio fundamento da lei: amarás teu próximo como a ti mesmo. Trata-se justamente do mesmo outrinho. E, no entanto, basta se deter um instante para ver a que ponto são manifestas, retumbantes, as contradições práticas, tanto individuais, íntimas, quanto sociais, da idealização que se expressa na direção que formularei do respeito da imagem do outro. Esse outrinho já vai reformular. Ela implica um certo filão e uma filiação de efeitos problemáticos quanto à lei religiosa, que se expressa e se manifesta historicamente pelos paradoxos de seus extremos, os da santidade, e igualmente pelo seu fracasso no plano social, na medida em que não chega a nada do que seria a efetivação, reconciliação, advento na terra do que ela, no entanto, promete. Se você não faz parte do meu grupo, você está fora. Ao mesmo tempo, duas histórias interessantes aqui. Doutora Anise era uma mulher cheia de gente em volta. Doutora Anise e doutor, o marido dela, esqueci qual era o primeiro nome dele, era primo dela. Eles resolvem que iam deixar tudo para uma empregada, que era tão boa, cuidava deles e tal. Bom, onde terminou a doutora Anise? A doutora Anise terminou sozinha num hospital público, sem nada. A empregada passou a mão em tudo. Quem cuidava dela? Só uma pessoa, Marta Pires Ferreira. Ia lá todo dia no hospital cuidar dela. Doutora Anise, que era uma mulher rodeada de gente, cheia de gente. São Francisco de Assis, né? Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz, lá ia ele, criou uma ordem. Pois é, como é que terminou? Sozinho, numa casinha. Um único padre cuidava dele, ele morrendo, doente já, contaminado. Ninguém olhava para ele. A ordem seguiu muito bem, obrigada. Por colocar ainda os pontos nos is, lembraria, indo direto ao que me parece ir para o lado mais contrário dessa denúncia da imagem, esse enunciado sempre ouvido
com um ronron de satisfação mais ou menos divertido. Deus fez o homem à sua imagem. A tradição religiosa mostra aí, mais uma vez, mais esperteza na indicação da verdade do que a orientação da filosofia psicológica o supõe. Uma história interessante que eu não aprendi na Igreja Católica, eu aprendi foi aprendendo hebraico, lendo a Torá com a minha professora. Muito bem. Deus criou, Elohim criou tudo à sua imagem e semelhança. O sol, a planta, a terra, tudo, a chuva, tudo, à sua imagem e semelhança. Então, Elohim parece com a chuva, Elohim parece com a nuvem, Elohim parece com o trovão, Elohim parece com a folha da árvore, Elohim parece com a fruta, Elohim parece com a cobra, Elohim parece com a humanidade, que é Adão. Adão é criado por Elohim. Quem cria é Elohim. Tem um monte de nomes para Deus no hebraico. É Elohim quem cria isso tudo. Muito bem. Aí Elohim pega lá e tira, bota o Adão para dormir, tira do Adão um pedaço do Adão, uma costela lá do Adão, a Eva, né? Que o Adão é que nomeia, ele chama ela de Isha, uma mulher. Muito bem. Só que o Elohim tinha criado antes disso o cobra é masculino. E o cobra tinha patinhas, andava. Aí Deus disse para o Adão, ainda sem a presença da Eva. Ele disse para o Adão, olha só, esse jardim aqui, que é o jardim do Éden, você pode mexer em tudo, comer de tudo, menos do fruto que está naquela árvore ali. Comer, menos do fruto que está naquela árvore ali no centro. Quando o Adão foi ensinar para Isha, a mulher dele, a Eva, tudo o que ele estava ensinando, ele vira para ela e diz assim, olha, esse jardim aqui você não pode pegar em nada, você não pode comer coisa nenhuma. Aí o cobra está passando, escutou o Adão falar para Eva, depois que a Eva ficou sozinha, ele virou para Eva e falou, é mentira o que ele falou para você. Aí, quer ver? Porque o Adão disse para ela, porque senão você morre. Aí o cobra, quer ver que não morre? Aí o cobra foi lá e passou a mão no fruto proibido, mas não comeu, passou a mão. A Eva, como toda mulher, ficou enfurecida, passou a mão, arrancou o fruto e mordeu. Aí chamou o Adão. Olha aqui, ó. Eu tô comendo e não morri, tá vendo? Bom, aí apareceu Deus. A essas alturas, Adão já estava escondido lá debaixo de uma moitinha. Aí Deus, quando chamou Adão, Adão, cadê você? Adão, em vez de dizer Ani, ele disse, eu acho que eu escutei alguma coisa. Né? Ele já estava com vergonha do que fez. E o cobra tinha dito para Eva, Deus não quer que você coma, porque aí você vai ficar sabendo coisas que ele sabe. Ele, Deus. Aí Deus castigou. O cobra foi condenado pela malícia. Então perdeu as patas e teve que passar a vida inteira rastejando no pó. Adão, pela arrogância, por quê? Porque em vez dele dizer para Eva, você não pode comer do fruto daquela árvore, ele, como todo machista, chauvinista, achou que ela era burra. Então, para simplificar, ele disse que ela não podia pegar em nada. Então, ele foi condenado a ganhar a vida com o suor do trabalho dele. Acabou a mordomia. E a Eva, por ter arrancado um fruto de uma árvore, ainda por cima, comeu, ela foi condenada a sofrer com o parto. Aí as pessoas transformam isso em dor do parto. O parto é uma dor horrorosa. Aí tem aquelas pessoas que falam, eu não senti nada, tá vendo? Então não existe dor do parto. Não, mas sentiu sim.
Porque a condenação não é porque tem dor para sair uma criança ou não tem dor para sair uma criança. Isso depende da sua bacia, da sua compleição. É diferente. A dor é porque a gravidez, a mulher grávida, ela se sente numa plenitude única. Ela é todo poderosa. Na hora que ela perde aquele fruto, que ele sai dela, ela tá só gorda, com o peito cheio de leite, fedendo a leite o tempo inteiro, tendo que cuidar de um bebê que chora. Então, acabou aquela maravilha absoluta. Quem teve grávida sabe. Você é dona do mundo. Mas basta olhar uma grávida na rua, ela é dona do mundo. E olha uma mãe também, com o bebê, andando com o bebê para cá e para lá, para você ver a diferença. Essa foi a condenação da Eva, tá? Bom, continuando agora, por uma pausa para a gente se divertir. Não nos desvencilhamos disso, respondendo que o homem certamente pagou a Deus na mesma moeda. Esse enunciado é do mesmo jorro, do mesmo corpo, do livro sagrado onde se articula a interdição de forjar a Deus das imagens. Se essa interdição tem um sentido, é porque as imagens são enganadoras. Porque eu já falei para vocês pegam um objeto real. Então, Lacan usa um trabalho da física e já botei para vocês quando eu ensinei isso. Uma mesa, umas flores para baixo e um vaso em cima. Projeta aquilo num espelho côncavo. Aquilo vai dar uma imagem real, que vai sair o quê? Em cima da mesa, o vaso com as flores dentro. É ilusório, é imagem real. É real, mas é uma imagem. Ela parece assim. Eu gostava de projetar isso num lugar que eu tinha, fazia uma bolinha assim. Era uma luz jogada num espelho côncavo. E ele fazia exatamente, aparecia uma bolinha aqui no meio. Essa bolinha eu não conseguia pegar nela. Era uma imagem real. Ela parece viva. Agora, se eu projeto essa imagem real num espelho, eu vou ter uma imagem virtual. Esse jogo da imagem real no espelho com a imagem virtual é o euzinho. É daí que surge o eu, o eu do inconsciente. Se essa interdição tem um sentido, é porque as imagens são enganadoras. Mas por quê? Vamos então ao simples. Se são belas imagens, e Deus sabe que as imagens religiosas sempre respondem, por definição, aos cânones reinantes da beleza, não se vê que são sempre ocas. No I Ching, o hexagrama 22, no taoísmo, também vai falar da beleza como uma coisa oca, vazia, burra, boba, que engana. Mas então o homem também enquanto imagem. É interessante devido ao oco deixado vazio pela imagem. Por isso é que se vê na imagem, para além da captura da imagem, o vazio de Deus a ser descoberto. Essa é talvez a plenitude do homem, mas é também aí que Deus não o deixa no vazio. Ora, que bota beleza, né? Para distrair. Ora, Deus faz parte de seu próprio poderio avançar nesse vazio. Tudo isso nos fornece as figuras do aparelho de um domínio onde o reconhecimento de outrem, quer dizer, de outra pessoa, se revela em sua dimensão de aventura. O sentido da palavra reconhecimento, né, conhecer outra vez, inflexiona-se em direção àquele
que ele pega em toda exploração, com os toques de militância e de nostalgia com os quais podemos provê-la. Que é essa palavra reconhecimento. Nostalgia e militância. E aí ele diz, Sade está nesse limite. Sade é uma espécie de militante do significante aí. Agora a gente terminou essa parte toda chamada a respeito da imagem do outrinho. E agora a gente vai entrar no Sade, que é o perversão. E aí a gente vai entender adiante o gozo da transgressão. E aí vai retomar aquilo que ele falou que ia dar uma paradinha. Bom, ficamos aqui. Ficou um pouco grande, mas era necessário.